Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer nessa noite, meus irmãos, a exposição da última parte do livro de Atos, Atos 2, verso 42, até o verso de número 47, é o texto no qual nós vamos meditar. Antes de começarmos a meditação na passagem, eu queria deixar aqui uma palavra de gratidão aos irmãos, especialmente ao pastor Tunico, ao conselho dessa igreja, os irmãos que nos convidaram para estar aqui com vocês durante estes dias. Para mim, para minha família, minha esposa, meu filho, foi um tempo de muita alegria, um tempo de descanso também, e a alegria de podermos conhecer os irmãos e a igreja, da qual nós já ouvíamos muito falar, mas agora tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente. Fica a nossa gratidão também ao presbítero Diego e à Ingrid e às crianças que nos acolheram tão bem no seu lar. E também quero deixar aqui um abraço da nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana lá de Varginha, para os irmãos, um abraço do nosso conselho. E contem sempre com as nossas orações, para que Deus continue fazendo a obra dele no meio dessa igreja e que essa igreja seja uma luz a iluminar esta cidade, um instrumento nas mãos do Senhor para o avanço do reino. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Fica aqui minha palavra de gratidão. Eu quero então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no texto do capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do verso 42 até o versículo de número 47. Ao longo desses dias, nós meditamos aqui desde o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, desde o sábado pela manhã, estudando aqui o texto de Atos, capítulo 1, do verso 11 em diante. Fizemos 2 momentos pela manhã, momento à noite, hoje pela manhã também. Fizemos aqui a exposição do texto de Atos. Nós vamos concluir então a exposição do capítulo de número 2, do verso 42 até o versículo de número 47. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar, feche seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos na noite deste dia, gratos ao Senhor, ó Pai, por este tempo precioso que o Senhor nos concede para que juntos possamos cultuar ao Senhor e bendizer-lhe o nome. Neste momento, ó Pai bendito, em que nós abrimos a sua palavra, fizemos a leitura do texto sagrado, nós clamamos ao Senhor pela iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, dando-nos entendimento da sua palavra de forma santificadora. Se conosco, ó Deus bendito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, num livro escrito pelo pastor Michael Horton, o livro intitulado Cristianismo Sem Cristo, ele apresenta em um dos capítulos a divulgação de um trabalho de uma igreja norte-americana que estava começando as suas atividades num determinado bairro de uma cidade. Neste folheto de divulgação
dos trabalhos daquela igreja tinham ali os seguintes dizeres: finalmente, uma igreja para aqueles que desistiram de ir à igreja. Sejamos francos, muitas pessoas não são ativas na igreja nesses dias. Por quê? Muitas vezes os sermões são chatos e não tem nada a ver com a vida do dia a dia. Várias igrejas parecem mais interessadas em sua carteira que em você. Os membros não são gentis para com os visitantes. Você tem dúvidas sobre o tipo de cuidados do berçário para seus pequenos? Você acha que ir à igreja deve ser agradável? Bem, nós temos boas novas para você. A Valley Church é uma igreja projetada para atender às suas necessidades na década de 90. Na Valley Church você vai fazer novos amigos e conhecer seus vizinhos, apreciar música emocionante com sabor contemporâneo, ouvir mensagens positivas e práticas que vão elevá-lo a cada semana. Você vai se sentir bem consigo mesmo, vai aprender sobre como superar a depressão, como ter uma vida plena e bem-sucedida, como lidar com o seu dinheiro sem que ele manipule você, os segredos da vida bem-sucedida em família, como superar o estresse. Por fim, confie seus filhos aos cuidados do berçário realizado por trabalhadores dedicados. Por que não se animar em vez de ter uma decepção neste domingo? Esses eram os dizeres no folheto dessa igreja que iniciava seus trabalhos num determinado bairro, numa cidade dos Estados Unidos da América. E talvez, irmãos, quando nós lemos um folheto como esse, que parece apresentar e oferecer coisas agradáveis aos nossos olhos, a pergunta que nós fazemos é: o que tem de errado com o material de divulgação que essa igreja ofereceu no bairro onde ela estava instalada? O que está faltando nesse folheto tão cheio de atividades e programações para aquelas pessoas daquele bairro? E nós podemos dizer, meus irmãos, com certeza que o que falta em todo esse material de divulgação desta igreja é Cristo. Falta Cristo. E em momento nenhum dessa apresentação tão dinâmica dos trabalhos daquela igreja, sequer o nome de Cristo ele foi apresentado. Mas infelizmente, meus irmãos, esse é o cenário e esse é o contexto de grande parte das igrejas evangélicas nos nossos dias. Curiosamente, essa igreja ofereceu esse material de divulgação nos anos 90, como nós vimos aqui. No entanto, nada mudou de lá para cá. E é interessante pensarmos que nesse livro, escrito pelo Michael Horton, chamado Cristianismo Sem Cristo, ele escreve para, de alguma forma, apresentar uma denúncia contra o evangelicalismo das igrejas norte-americanas. Eu não sei quantos irmãos aqui talvez já tenham tido a oportunidade de ler esse livro, mas se tiverem, perceberão de que as críticas que ele faz à igreja evangélica norte-americana se aplicam à realidade das igrejas brasileiras, uma vez que as práticas que têm sido adotadas, elas são pragmáticas e muitas vezes, e obviamente, na verdade, em detrimento da própria Escritura. E, infelizmente, isso não é diferente do evangelicalismo brasileiro. O Michael Horton, meus irmãos, ele neste livro, ele diz que a igreja evangélica de hoje está tão obcecada em ser prática, relevante, útil, bem-sucedida, e talvez até mesmo aceita que ela quase reflete em si mesma o mundo. Com exceção da embalagem, praticamente tudo que podemos encontrar na maioria das igrejas atuais pode ser satisfeito por um sem número de programas seculares de grupos de autoajuda. É o que ele vai chamar no livro de deísmo moralista terapêutico. O que é isso? O que é isso que o Horton vai chamar ou denominar no livro dele de deísmo moralista terapêutico? Aquilo que ele intitula ou chama de deísmo moralista terapêutico
é basicamente uma filosofia de vida que defende a felicidade e o sentir-se bem consigo mesmo como o objetivo central da vida. Nesse tipo de filosofia ou de compreensão teológica, Deus não precisa estar muito envolvido com a vida de ninguém, exceto quando ele é necessário para resolver algum problema. Mas a pergunta é, esse é o modelo estabelecido nas Escrituras para a Igreja de Cristo? Esse modelo de deísmo moralista terapêutico, onde Deus ele não é necessário a não ser para resolver alguns dos nossos problemas, esse é o modelo estabelecido por Cristo nas Escrituras para a sua igreja? Evidente, meus irmãos, que não é esse o modelo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja nas Escrituras. E aquilo que nós vamos ver hoje aqui, à luz do texto de Atos, no capítulo de número 2, embora evidentemente que o texto de Atos, ele trata a respeito de muitas coisas, mas a passagem ela apresenta para nós um padrão, ou um modelo, ou melhor dizendo, características de uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito. E nesses dias em que nós estivemos aqui, falando com os irmãos acerca da obra e da pessoa do Espírito Santo, nós aprendemos muito sobre como o Espírito age na vida do crente e na vida da igreja. E nessa noite nós vamos ver quais as características de uma igreja verdadeiramente cristã e verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Como é ou como vive uma igreja cheia do Espírito Santo? E aí, meus irmãos, nós olhamos aqui para o texto do livro de Atos, e como nós vimos no contexto anterior, desde o versículo de número 14 até o versículo de número 36, o apóstolo Pedro, respondendo à acusação de alguns judeus que estavam ali em Jerusalém, contra os discípulos que haviam aguardado o cumprimento da promessa do Espírito Santo, acusando-os de estarem embriagados, Pedro vai responder à acusação deles por meio da pregação do Evangelho. Nós vimos que Pedro, ele prega um sermão duro, ele prega um sermão contundente. Nós mencionamos aqui, ao longo desses dias, algumas características desse sermão. Dissemos que Pedro ali, ele pregou um sermão bíblico, porque basicamente consistiu numa exposição das Escrituras. Pedro pregou um sermão cristocêntrico, apontando para a obra de Cristo, e Pedro pregou um sermão corajoso, porque afinal de contas, ele se vira para os judeus que ali estavam, e ele vai responsabilizá-los pela condenação e morte do Senhor Jesus, dizendo àqueles judeus com todas as letras que eles haviam matado o Senhor Jesus. E diferente daquela que seria a reação natural do homem sem Cristo, diante da dura exposição da verdade, esses homens eles foram compungidos em seus corações pela pregação da palavra. Hoje nós mencionamos que o fato deles terem sido compungidos, a expressão ali no texto grego é que eles tiveram o coração deles apunhalados. A expressão no texto grego dá essa ideia de que o coração deles foi apunhalado pela pregação da palavra. E a ideia da passagem busca dar ênfase na dor aguda que a consciência do pecado deles havia promovido e produzido em seus corações. Eles foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E agora, conscientes do seu pecado, conscientes da necessidade de um Salvador, eles se voltam para Pedro e para os demais apóstolos, perguntando o que eles deveriam fazer. E eles se voltam então para eles e dizem assim: que faremos, irmãos? Com o coração quebrantado, com o coração compungido, feridos pela palavra de Deus, eles se voltam para os discípulos e agora eles perguntam: o que nós devemos fazer? E a resposta de Pedro a esses nossos irmãos que se converteram naquele dia
é que eles deveriam primeiro se arrepender de seus pecados. Eles deveriam confessar os seus pecados. Não há conversão sem um arrependimento genuíno do pecado, não há conversão sem confissão do pecado. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles deveriam também serem batizados na vida cristã, ordinariamente. Aqueles que professam a fé em Cristo Jesus se arrependem de seus pecados e se unem à igreja visível e recebem o selo ou sinal visível da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, sendo este sinal o sinal do batismo, ou o sacramento do batismo, que consiste num meio de graça, por meio do qual o Senhor, Ele edifica e Ele abençoa a sua igreja. Mas Pedro, ele termina essas orientações com encorajamentos a esses irmãos, afirmando que se eles se arrependessem dos seus pecados, se eles fossem batizados e assim unidos à igreja visível, eles receberiam o dom do Espírito, que nessa passagem é uma referência clara ao novo nascimento, às bênçãos decorrentes da salvação. Eles seriam regenerados. E é claro, meus irmãos, que nem todos que receberam a pregação naquele dia a receberam bem. Nem todos que ouviram a pregação do Evangelho naquele dia em que corajosamente Pedro se levanta e fala com coragem as grandezas de Deus, as verdades a respeito do Evangelho, nem todos ouviram com alegria em seus corações e receberam a pregação do Evangelho de forma positiva. Mas a passagem, meus irmãos, aqui no contexto, chama a nossa atenção para o fato de que algo extraordinário aconteceu. E o que de extraordinário aconteceu é que naquele dia uma vasta multidão, milhares de pessoas foram alcançadas pela mensagem da cruz, renderam seus corações a Cristo e foram introduzidos na nova família, na família da aliança, que é a igreja de Cristo. Eles foram transportados de uma geração perversa para a comunidade da fé, unida não por afinidades em geral, mas pelos laços da cruz de Cristo. Apartados agora de uma geração perversa, como o apóstolo Pedro os havia orientado, agora eles são, pela graça do Senhor, unidos à comunidade da aliança, à igreja. E aí então, meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós, ele mostra como esse povo que foi alcançado pela pregação do Evangelho, passou a viver após essa grande transformação de suas vidas. Como passou a ser a vida desses homens e mulheres e crianças que foram alcançados pela pregação do Evangelho. O texto que nós temos diante de nós, que nós lemos aqui, vai mostrar justamente isso, como aquela igreja passou a viver depois de tão grande transformação. O pastor Paulo Anglada, comentando a passagem, ele vai dizer assim: essa passagem é um retrato da igreja primitiva nos seus primórdios, uma fotografia que nos fornece um vislumbre da doutrina, do culto, da vida e da influência da igreja de Cristo na época. Ele diz mais, para o pastor Paulo Anglada, até mais do que uma fotografia, essa passagem apresenta para nós como que um raio-x espiritual, visto que revela um pouco da alma daqueles primeiros discípulos do Senhor Jesus. E aí é claro, meus irmãos, que é importante dizer que a igreja primitiva, ela tinha seus problemas graves. O texto no livro de Atos, poucos capítulos adiante, no capítulo de número 4, por exemplo, nós vemos ali os apóstolos sendo presos por causa da pregação do Evangelho. Poucos capítulos adiante, Estevão vai ser martirizado. Nós vemos ainda mais o juízo de Deus sobre um casal que havia mentido ao Espírito Santo. Além do mais, nós podemos ver nas próprias cartas
que são escritas depois pelo apóstolo Paulo, cartas como as cartas que ele escreve à igreja de Corinto, mostrando ali os graves problemas e pecados que haviam naquela igreja. Mas a despeito dos problemas que haviam na igreja cristã nos primeiros séculos, mais especificamente naquela igreja que havia se formado mediante a pregação apostólica de Pedro, a despeito desses problemas, o texto ele visa aqui ressaltar o vigor e o regozijo, a alegria que caracterizavam os primeiros cristãos naquele momento na história da igreja. E apesar de ser uma igreja na sua infância, o texto ele vai aqui exaltar a beleza da igreja de Cristo e apresentar para nós quais práticas então caracterizavam aquela igreja. E a primeira prática, ou a primeira característica daquela igreja, para a qual eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é para o fato de que aquela igreja, cheia do Espírito Santo, era uma igreja que perseverava na adoração. Então guarde comigo, a primeira característica daquela igreja, do verso 42 até o 43, é que aquela igreja, cheia do Espírito Santo, era uma igreja que perseverava na adoração. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós lemos aqui esses dois versículos, 42 e 43, se há algo que nós podemos dizer que marca a igreja, porque o texto vai usar essa palavra, mostrando que a igreja de Atos, ela era uma igreja que tinha como característica a perseverança. Eles eram crentes de uma igreja que perseveravam. E nós podemos dizer que o versículo de número 42, ele resume toda a passagem. De alguma forma, no versículo de número 42, nós encontramos aqui o resumo de todo o texto que nós acabamos de ler. Leia o texto comigo. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. De alguma forma, nós encontramos aqui um resumo de todo o texto. E se assim, então, nós limitássemos a exposição dessa passagem a esse verso, creio que nós poderíamos apresentar uma síntese de todo o texto, de toda a perícope que nós lemos aqui. No entanto, meus irmãos, como diz o comentarista e pastor Simon Kistemaker, esse verso apresenta para nós aqui os 4 elementos do culto público na igreja do primeiro século. E é interessante pensar que ao falar como viviam os crentes no primeiro século, o texto relata que eles perseveravam na adoração. Mas quais então eram esses elementos? Quais os elementos caracterizavam a adoração da igreja cristã no primeiro século, ou da igreja infante que havia acabado de nascer por meio da pregação apostólica? E a primeira característica que o texto menciona da adoração da igreja no primeiro século é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perceba, meus irmãos, o fato do texto dizer que eles perseveravam na doutrina, isso não está aqui de forma aleatória. O texto não sai descrevendo para nós, assim, de forma aleatória, quais eram os elementos do culto cristão naquela época. Há uma razão pela qual aqui Lucas ele vai mencionar a perseverança na doutrina em primeiro lugar, num primeiro momento. Ele não faz isso sem propósito, mas ele vai mostrar a partir dessa afirmação a importância e o lugar que a doutrina dos apóstolos tinha na vida da igreja cristã. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós podemos dizer que Lucas quer deixar claro que a comunhão cristã, a comunhão dos santos, ela não pode ocorrer em detrimento da sã doutrina. A comunhão dos santos, a alegria de estarmos juntos, a forma, o modo dessa convivência, nada disso pode acontecer em detrimento da doutrina, porque é a própria doutrina apostólica que define e estabelece o modo dessa comunhão.
Se nós priorizarmos a comunhão em detrimento da doutrina, nós encontraremos nesse relacionamento aquilo que nós podemos encontrar em qualquer outro meio ou ambiente social. Se a nossa comunhão não está fundamentada na doutrina dos apóstolos, nós podemos dizer que esse tipo de comunhão nós encontramos no clube, na academia, no trabalho, mas a comunhão dos santos, ela é definida pela palavra de Deus, como nós nos relacionamos, quando nós nos relacionamos, os limites desses relacionamentos, eles são estabelecidos pela palavra de Deus. Mas não apenas a comunhão dos santos na qual eles perseveravam deve ser definida pela doutrina, definida pela palavra, mas inclusive o partir do pão. E aqui entendo que o texto ele faz referência no verso de número 42 à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, o partir do pão, só tem sentido quando elucidado pela revelação bíblica acerca do significado expiatório e redentivo de Cristo na cruz. A ceia só tem sentido se ela vier acompanhada da pregação do Evangelho. E não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, lá no capítulo de número 11, instruindo a igreja de Corinto acerca da forma com que eles deveriam participar da ceia do Senhor, chamando a atenção para o fato de que participar da ceia do Senhor de forma displicente e negligente traz juízo para si. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção para o fato de que participar da ceia do Senhor dignamente é participar da ceia do Senhor, primeiro, na promoção da unidade do corpo de Cristo. Você participa da ceia do Senhor dignamente quando você está comprometido em promover a unidade da igreja. Mas você também participa da ceia do Senhor dignamente quando você participa da ceia respondendo com fé à pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então a participação da ceia, o partir do pão, não pode ser jamais em detrimento da pregação do Evangelho. Na verdade, ele só faz sentido quando elucidado pela pregação do Evangelho e a explicação da obra redentiva de Cristo Jesus na cruz. Mas a passagem continua, meus irmãos, e fala que eles perseveravam também na oração. E da mesma forma que a comunhão deve ser direcionada pela doutrina, e da mesma forma que o partir do pão deve ser direcionado pela doutrina, as nossas orações também devem ser direcionadas pela doutrina, pelas Escrituras. Nós devemos procurar orar em conformidade com a palavra de Deus. Pedir aquilo que esteja em conformidade com a palavra de Deus. Nos dirigirmos a Deus em oração em conformidade com a palavra de Deus. E hoje nós falamos um pouco sobre isso após o encerramento da palestra na escola dominical, falando inclusive que orar em conformidade com a palavra de Deus é orar nos dirigindo ao Pai, no nome do Filho, através da intercessão e mediação do Espírito Santo. As nossas orações, meus irmãos, elas também precisam ser guiadas pelas Escrituras, porque do contrário, por mais que a sua motivação seja idônea, se não orarmos em conformidade com a palavra de Deus, nós pecamos contra o Senhor, inclusive quando oramos, tomando o nome do Senhor Deus em vão. Portanto, a comunhão dos santos deve ser dirigida pela doutrina, o partir do pão deve ser dirigido pela doutrina dos apóstolos, e inclusive a oração deve ser fundamentada nas verdades bíblicas acerca de Deus, acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo. O pastor Martin Lloyd Jones, um famoso pregador galês, ele tratando a respeito disso, ele diz assim: a perseverança na doutrina vem em primeiro lugar, porque o ensino apostólico decide tudo mais. A natureza da comunhão é determinada pela doutrina.
Você não compreende a ceia do Senhor a não ser que comece com o ensino apostólico. É exatamente a mesma coisa quanto à oração. O R.C. Sproul, também falando a respeito dessa questão, ele diz assim: o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito é que nessa igreja as pessoas cheias do Espírito, elas não se afastam das Escrituras e procurando um substituto para ela, mas são conduzidos às Escrituras a fim de terem suas vidas espirituais enraizadas e alicerçadas na palavra de Deus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, é ser cheio das Escrituras. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se você não for cheio das Escrituras. Se você não procurar meditar e conhecer a palavra de Deus diariamente, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos ansiar pelo conhecimento de Deus revelado na sua palavra, porque sem o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, não há verdadeiro relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com a palavra de Deus. A nossa vida cristã, o culto que nós oferecemos a Deus, a nossa comunhão uns com os outros, as nossas orações dependem do nosso conhecimento e entendimento acerca das Escrituras. Portanto, se nós quisermos ser cheios do Espírito, uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito e capacitada pelo Espírito para viver a vida cristã em conformidade com o Evangelho, nós precisamos viver as nossas vidas guiados e dirigidos pela sã doutrina. Mas a passagem continua, meus irmãos, e no versículo 44 até o versículo de número 45, o texto nos mostra também que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja disposta a atender ao necessitado. Acompanhe a leitura desses versos comigo, verso 44 até o versículo de número 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu sei, meus irmãos, eu sei, não é? Parece que o texto de Atos reúne aqui um compilado dos textos talvez mais polêmicos que nós encontramos nas Escrituras, e esse é um texto, de alguma forma, óbvio, por causa da dureza do nosso coração, um tanto quanto polêmico e que pode ser muito mal interpretado. Mas é importante, meus irmãos, nos atentarmos para o texto bíblico e vermos o que de fato ele nos ensina, principalmente nessa passagem acerca dos atos de misericórdia. E aí nós podemos nos lembrar aqui, à luz do contexto, que naqueles primeiros momentos da igreja cristã, a comunhão cristã, ela precisou se manifestar de uma forma especial. E visto que muitos dos primeiros cristãos residiam em outras nações, eles tiveram que ser assistidos financeiramente pelas pessoas que possuíam mais recursos materiais, passando a viver assim então em comunidade. E aí, conforme o texto de Lucas vai dizer, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora, o que isso então significa, meus irmãos? O que esse texto significa? E eu quero deixar claro aqui para os irmãos, que essa passagem, ela não tem o propósito de incentivar ou ensinar qualquer tipo de ideologia socialista ou comunista. O texto não tem o propósito de ensinar ou incentivar qualquer tipo de ideologia socialista ou comunista. Até porque aquilo que a passagem narra, ela narra como tendo sido um ato voluntário por parte de alguns crentes
que tinham maiores condições para assistir aos necessitados que estavam ali em Jerusalém naquele período. O que nós vemos aqui, portanto, são atos voluntários de misericórdia e amor. Além do mais, o texto não diz que todos vendiam tudo o que tinham, mas apenas parte de suas propriedades. E parte daquilo que era vendido era entregue nas mãos dos apóstolos para que fosse distribuído na igreja de forma igualitária entre os que tinham necessidade. Mas nós não vemos aqui qualquer tipo de imposição ou exigência por parte dos apóstolos para que os crentes vendessem as suas propriedades e distribuíssem entre os mais pobres. O ato de misericórdia e amor que nós percebemos aqui nessa passagem, ele é realizado de forma voluntária, visando o benefício dos necessitados. E esse é um tema importante, meus irmãos, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, uma vez que quando nós olhamos para aquilo que chamamos de instituição da junta diaconal na passagem de Atos, nós vimos que esta instituição se dá pela necessidade de que as viúvas não fossem esquecidas na distribuição dos alimentos. O texto de Atos, no capítulo de número 6, vai nos mostrar que algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. E para que os apóstolos continuassem a se dedicar à oração e à palavra, foi necessário então a instituição da junta diaconal para que essas mulheres não fossem desassistidas. Os diáconos, eles são, biblicamente falando, levantados por Deus no meio da igreja para serem ministros de misericórdia, para atuarem levando e ministrando misericórdia aos necessitados. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que persevera na adoração, cuja adoração é guiada e dirigida pela doutrina dos apóstolos, mas ela é também uma igreja que está atenta às necessidades dos mais pobres, dos mais carentes. E aí nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que elas estabelecem aqueles que devem ser maior alvo do nosso cuidado. E a Bíblia vai falar do órfão, a Bíblia fala da viúva, daqueles que tinham maiores necessidades e que deveriam ser assistidos pela igreja como evidência do amor cristão uns pelos outros. Mas a passagem também continua, meus irmãos, e a partir do versículo 46 até o versículo de número 47, o texto vai dizer que a igreja cheia do Espírito, ela persevera no amor. E aí eu quero recapitular aqui com os irmãos. A igreja cheia do Espírito, ela persevera na adoração. A adoração, ela é guiada pela doutrina dos apóstolos. A igreja cheia do Espírito, ela persevera na misericórdia, socorrendo assim os necessitados, especialmente os da família da fé. Mas a igreja cheia do Espírito, ela persevera também no amor. E nós podemos ver isso do verso 46 até o versículo de número 47. De alguma forma, meus irmãos, essa perseverança no amor, para a qual eu quero chamar a sua atenção aqui nos versos 46 até o 47, ela está relacionada à perseverança na comunhão, que o texto menciona lá no versículo de número 42. Mas eu quero dar ênfase aqui nessa perseverança no amor. E aí nós podemos ver, meus irmãos, que o amor nessa passagem, ele é demonstrado na comunhão dos santos, na comunhão dos crentes. O texto, ele é claro em dizer que aqueles irmãos perseveravam na comunhão. E a palavra comunhão, no texto grego, talvez daquelas palavras que normalmente nós conhecemos, é a palavra koinonia. A palavra comunhão, aqui é a palavra koinonia. E ela expressa, meus irmãos, a alegria da comunhão dos santos.
E o texto nos mostra que a alegria da comunhão dos santos estava presente na vida dos crentes no primeiro século, tanto quando eles se reuniam no templo, tanto quando eles se reuniam nos lares. E nessa passagem, meus irmãos, a alegria do convívio, ela é simbolizada pela refeição que eles compartilhavam. Isso daqui é maravilhoso, irmãos, porque se há algo que normalmente está presente em momentos de celebração e alegria, é comida, não é verdade? Se tem uma festa, você pode ter certeza que vai ter comida ali. Se não tem comida, não é festa, né? Hoje é comemoração, inclusive, do aniversário da igreja. No final do culto vai ter o quê? Vai ter comida. Né? Hoje pela manhã, depois da escola dominical, o que teve? Comida. Os irmãos estão juntos, se alegrando na comunhão uns dos outros. E aqui nessa passagem, o que o texto vai nos mostrar é que havia alegria ali, e que essa alegria, ela é revelada no momento em que esses irmãos se reuniam, seja no culto, ou seja de casa em casa, onde eles podiam inclusive compartilhar das suas refeições. E isso fica claro para nós aqui, meus irmãos, no versículo de número 46. E aqui eu entendo, olhe para o texto do versículo de número 46, ele diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, ou singeleza de coração. Eu entendo que há dois momentos em que essa expressão ela aparece aqui no texto de Atos, a expressão partir o pão. Acredito eu, meus irmãos, que no primeiro versículo onde essa expressão aparece, ela faz referência à ceia do Senhor. Já entendo que no versículo de número 46, quando essa expressão aparece pela segunda vez, ela não faz referência à ceia do Senhor, mas aquilo que era chamado de refeições do amor, que eram celebrações na igreja primitiva, onde os crentes compartilhavam as refeições, e eram celebrações no contexto no qual muitas vezes a ceia do Senhor ela era celebrada. Mas entendo que aqui, o verso de número 42, quando ele fala do partir do pão, ele fala da ceia, mas no verso de número 46, quando ele fala do partir do pão, ele está falando aqui das chamadas refeições de amor, que eram uma espécie de junta-panelas, a gente pode dizer assim, da igreja do primeiro século, onde os crentes se reuniam para celebrar a Cristo, mas também para desfrutar da companhia e da presença um do outro. Meus irmãos, não ache que isso daqui é coisa de só menos. Não acho que isso daqui é coisa sem importância. O que o texto está mostrando para a gente claramente é que havia uma relação fraternal entre os discípulos de Cristo, presente em qualquer culto cristão. Há uma relação fraternal entre os servos do Senhor Jesus. Essa comunhão é evidente não apenas nas refeições que eles compartilhavam, mas essa comunhão ela é também evidente na participação do sacramento do batismo, pois ele, assim como a própria ceia do Senhor, representam a nossa união no corpo de Cristo e a nossa união com Cristo. Essa comunhão, meus irmãos, que nós temos uns com os outros, essa alegria que nós temos de estarmos juntos para adorar ao Senhor e para desfrutarmos da presença um do outro, esta era claramente uma das características da igreja do primeiro século, que, como nós temos visto, ela era cheia do Espírito Santo. Ou seja, o fato de terem sido resgatados no mundo, ou resgatados do mundo, não implicava para aqueles crentes algum tipo de vida monástica, algum tipo de vida solitária, isolado, sozinho. Muito pelo contrário, meus irmãos, eles foram resgatados do mundo, mas agora para viverem numa comunidade, na comunidade da cruz, na comunidade que é unida não pelos vínculos sociais ou afinidades,
afins, mas unida pelos laços da cruz de Cristo. É por isso que nós podemos dizer, meus irmãos, que é impensável que um crente viva à parte do convívio da igreja. É impensável a ideia de um crente desigrejado, a ideia de alguém que pretende viver a vida cristã de forma isolada e independente do corpo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, meus irmãos. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Como crentes em Cristo Jesus, nós apreciamos o convívio da igreja, a participação nos cultos, na pregação e na comunhão cristã. Os crentes da igreja de Atos eram assim. Eles desfrutavam de uma verdadeira e profunda comunhão, se tornavam amigos íntimos, gozando do amor de Deus e da paz de Cristo Jesus, compartilhando assim a alegria e o regozijo do que estavam aprendendo no ensino apostólico. Se nós fomos de fato e verdadeiramente alcançados pelos laços da cruz, nós temos verdadeira alegria e satisfação de estarmos juntos, meus irmãos. Seja para um momento de confraternização, ou seja no momento em que nós celebramos a união que há entre nós e o nosso Senhor Jesus, entre nós e uns com os outros no culto público. Mas por fim, meus irmãos, do verso 47, parte B, é o último ponto aqui do nosso sermão nessa noite, nós podemos dizer que a passagem, ela nos mostra que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela reconhece a soberania de Deus na salvação. Então nós vimos aqui algumas coisas. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na adoração. Essa adoração, ela é dirigida pela doutrina dos apóstolos. Ela não é dirigida pelos nossos gostos pessoais ou pelas nossas preferências. Ela é dirigida pela doutrina dos apóstolos. Quem governa o culto é Deus. Quem governa o culto é a Escritura. Mas vimos também que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na misericórdia, socorrendo o pobre, a viúva e o órfão, estando atento às necessidades uns dos outros, e faz isso com a voluntariedade, alegria e amor no coração. Mas vimos também que a igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera na comunhão, na koinonia, a alegria no convívio mútuo entre os crentes. Nós celebramos a comunhão de uns com os outros, seja em momentos de fraternização, ou seja no culto público, onde essa comunhão ela é celebrada por meio da nossa participação nos sacramentos e da adoração. Mas também, meus irmãos, nós devemos reconhecer que a salvação, ela é fruto da obra soberana de Deus. E aí isso é interessante nós considerarmos aqui, meus irmãos, porque o texto termina, o texto na verdade no versículo de número 47, na primeira parte, vai dizer que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Eles davam um bom testemunho por causa da forma com que eles viviam em comunidade. E essa é uma questão importante, porque muitas vezes, meus irmãos, como igreja, por causa da dureza do nosso coração e do nosso pecado, nós corremos o risco de dar um péssimo testemunho à sociedade. Mas quando nós buscamos viver em conformidade com a palavra do Senhor, negando a nós mesmos como uma igreja cheia do Espírito, nós contamos com o favor de todo o povo, como o texto vai dizer. É claro que sempre vai haver perseguição contra a igreja, sempre vai haver perseguição contra os crentes. O mundo odeia Cristo e o mundo odeia a igreja. Mas se for para sermos mal afamados, meus irmãos, que não seja pelos nossos pecados, que não seja pelo nosso péssimo testemunho. Se for para falarem mal de nós, seja porque nós procuramos viver a vida cristã integralmente,
totalmente comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus, mas que não seja por conta dos nossos pecados ou pelo nosso péssimo testemunho. O texto diz que eles viviam a vida cristã em conformidade com a palavra. Havia comunhão, havia misericórdia, havia adoração, e eles, por causa disso, contavam com o favor de todo o povo. E qual era o resultado natural de tudo isso? O texto termina dizendo para nós que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia o Senhor acrescentava ali os que iam sendo salvos. A pergunta aqui é, será que a igreja do primeiro século ela tinha um berçário com professores devidamente treinados para tomar conta das crianças? Será que os crentes do primeiro século e os pastores, os apóstolos naquela igreja estavam preocupados em serem relevantes, dinâmicos ou pragmáticos? De forma nenhuma, meus irmãos. De forma nenhuma. Os pastores do primeiro século, a igreja do primeiro século, os apóstolos estavam comprometidos com a pregação do Evangelho. E enquanto o Evangelho era pregado com fidelidade, a igreja crescia naturalmente, sem qualquer tipo de indução psicologizada, sem qualquer tipo de ato ou programação pragmática, mas apenas fundamentados na palavra do Senhor e na pregação do Evangelho, a igreja crescia. E aí é interessante, meus irmãos, porque o Michael Horton, naquele livro que eu mencionei, chamado Cristianismo Sem Cristo, ele vai fazer menção naquele livro de um famoso pregador que durante muito tempo foi, como eu posso dizer, ele foi tratado como sendo um grande avivalista, um grande pregador, que é o Charles Finney. Talvez você já tenha ouvido falar de Finney, isso porque ele foi um dos principais nomes do chamado segundo grande despertamento que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1790 a 1840. E esse movimento chamado segundo grande despertamento, ele foi caracterizado pelo foco na experiência da conversão emocional e na negligência do elemento cognitivo da crença, ou seja, da negligência do estudo da palavra de Deus, da necessidade de compreender as Escrituras. Para Finney, por vários métodos, o evangelista ele poderia induzir ao arrependimento por meio de experiências de crises constantes que gerassem autotransformação. Salvação e aperfeiçoamento moral estavam inteiramente nas mãos do evangelista e do convertido. A intervenção direta de Deus para Finney era desnecessária. E Finney acreditava realmente que o pregador ele poderia convencer o homem e conduzi-lo ou induzi-lo a conversão. Essa ideia da falta de necessidade, né? Ou do desprezo da ação de Deus no coração do homem para a salvação do indivíduo, ela é presente inclusive nos sermões de Finney. Há um famoso sermão de Finney que é intitulado Pecadores compelidos a mudarem o seu próprio coração. Ninguém muda o próprio coração, meus irmãos. Ninguém muda o próprio coração. Quem muda o nosso coração é o Senhor, aplicando a sua palavra em nós por meio da ação do Espírito Santo. Agora, se a conversão é de acordo com a lógica de Finney, então ela depende do esforço do pregador, da eficácia ou da criatividade dos métodos elaborados por uma igreja. Se o pecador pode de fato ser induzido a crer pelo método, então vale tudo. Desde que o pregador alcance o seu propósito. Mas o que nós temos visto e temos aprendido aqui ao longo desses dias é que a conversão não se dá dessa maneira. A conversão não se dá pelo próprio esforço do homem. Como nós podemos ver no final dessa passagem,
ela é fruto da ação soberana de Deus. A salvação é obra soberana de Deus em Cristo. Somente o Senhor pode acrescentar pecadores à sua igreja mediante a obra regeneradora do Espírito, produzindo neles arrependimento e fé salvadora. O que compete a nós, meus irmãos? Compete a nós, como discípulos de Cristo, então, perseverar na oração, no partir do pão, na comunhão e nas doutrinas dos apóstolos. É isso que nos cabe como crentes em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Pastor.